Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de matemática, né? Hoje a gente vai estar falando sobre fração, né? Fração de mesma base, né? Ou seja, de mesmo denominador, mas a gente vai estar fazendo uma análise gráfica, né? Também aí para ter um entendimento melhor, né? Quando a gente pega uma referência como essa, né? De 1/4 mais 1/4, né? A gente segue pela regra básica, né? Que é justamente estar repetindo o denominador, né? Repetindo a base, né, e somando o numerador, né? Ou seja, o 4 repete e soma o 1 mais 1, que daria 2, ou seja, 2/4. Né? A gente tem tanto numerador como denominador par, dá para simplificar por 2, né? Ou seja, dividir por 2 e a gente encontra aqui meio, né? Ou seja, o resultado. Se a gente for olhar graficamente, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de interpretação, né? Porque aqui a gente tem a referência no que diz respeito a 1/4, e aqui também a referência no que diz respeito a 1/4. Né? Então, se você for somar, né, essa relação de forma direta, né, exemplo aqui, 1/4, né, a gente tem aqui marcado 1/4 dessa imagem toda, né, e aqui também marcado 1/4 dessa imagem toda. Né? Ou seja, se a gente for somar esses dois elementos, né, ele ficaria dessa forma, né, trazendo essa parte marcada aqui mais à esquerda, né, a gente teria justamente essa representação. Aí vem um primeiro detalhe, né? A gente tem que sempre lembrar, né, que essa marcação aqui, ela é uma marcação proporcional ao elemento todo, né? Ou seja, essa marcação aqui, ela teria que ser proporcional, né? Então, se você observar ela, ela está representando duas vezes, né, o valor dessas divisões menores, né? Então, ele teria que ficar proporcional, né? Ou seja, essas divisões menores elas teriam que ficar proporcional a essa marcação maior, né? Então ela ficaria dessa forma. Ou seja, se a gente for olhar aqui graficamente, né, essa soma de 1/4 por 1/4 graficamente, como a gente está supondo, ela daria novamente 1/4, né? Ou seja, eu tenho uma marcação de 4 partes, né? Ou seja, 1/4 mais 1/4 não dá 1/4, né? Então isso aqui tá errado. Porque o que acontece? Quando a gente vai fazer esse tipo de soma, a gente está pegando justamente uma parte referente ao proporcional de 1/4 e juntando, né, justamente ao quarto. Né? Então, nesse caso aqui, a gente ficaria com essa proporção. Né? Isso aqui seria justamente o correto. Só que o que acontece, você teria que manter a proporção do material do todo, né, para que ele fique de fato correto. Né? Então, nesse caso aqui, a gente teria que deixar esse valor aqui proporcional. Né? Ou seja, ele ficaria justamente dessa forma. Então, nesse caso aí, de fato, confirmando, né, o valor aí de meio. Né? Ou seja, tá metade aqui marcada, né, e a outra metade sem estar marcada. Né? Então, a gente teria aí proporcionalmente. Então, graficamente, essa é a forma correta. Né? A gente fez esse vídeo justamente porque eu me lembrei de um aluno, né, que ele fez justamente essa análise aqui, né, mas é uma análise errada no que diz respeito a essa análise gráfica, né, de soma de fração. Tá bom? No próximo vídeo a gente traz uma análise de fração, né, sem ser com a mesma base. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!